Agora são 18h05. Você pode participar conosco nessa terça-feira pelo WhatsApp, como acabei de falar, pode fazer pergunta de preferência por texto ao nosso convidado. O jornal recebe hoje o Ricardo Frota, que é candidato a deputado federal por Rondônia, advogado, jornalista e analista político. Ricardo Frota é natural de Porto Velho e já disputou 2 vezes a prefeitura da capital. Agora, em um novo momento da trajetória política, coloca o nome à disposição para uma vaga na Câmara Federal. Ricardo Frota, seja muito bem-vindo ao jornal Rede Clube Cidade. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez. Eu estive aqui na campanha passada, né? Parece que faz tão pouco tempo, né? Já estamos encarando um novo desafio. Cumprimentar todos os espectadores, telespectadores. Não sei se passa nas redes sociais, passa, né? Também. Passa nas redes sociais, todos os ouvintes. É uma honra poder aqui falar um pouco com vocês, trocar essa ideia, esse bate-papo numa rádio aí que tem um alcance em todo o estado de Rondônia. O senhor já disputou a prefeitura de Porto Velho e, mais recentemente, seu nome foi colocado como pré-candidato ao governo. Agora o projeto é a Câmara Federal. O que mudou nesse caminho, Ricardo? Na verdade, eu sempre fui muito ferrenho em relação à atuação da nossa bancada federal. Sempre tive uma postura muito firme, sempre fiz críticas pontuais em relação à atuação não só da bancada dos deputados federais, como dos senadores. Então a gente hoje tem uma representatividade no Congresso Nacional muito abaixo daquilo que o povo de Rondônia precisa e que espera. Então, devido a isso e mais uma conversa no partido, no primeiro momento o Assir Gurgax me deu total liberdade para escolher que tipo de pré-candidatura, futura candidatura eu iria querer encarar. A princípio me colocou aí como pré-candidato ao governo do estado de Rondônia por entender que a população do estado de Rondônia precisa de opções. A gente não pode ficar refém sempre dos mesmos grupos políticos. É preciso que haja nomes novos. Eu acho que o povo de Rondônia merece isso. Merece entender as nuances da política, merece entender as propostas e as ideias sob outro ponto de vista, sob outras vertentes, e não ficar somente naquele mesmo alinhamento, naquela mesma perspectiva, naqueles mesmos grupos que te colocam aquilo que eles querem e você se obriga a ter que escolher dentre as opções. A gente costuma dizer que muitas vezes as pessoas não escolhem o melhor candidato, as pessoas escolhem o menos pior. Então, o que a gente quer é justamente o oposto, é mostrar que existem pessoas capacitadas, que existem pessoas preparadas e que pode representar verdadeiramente o estado de Rondônia. Então, devido a essa conversa interna que tivemos no partido, inclusive com a Assir Gurgax, ele acredita que a gente pode fazer um trabalho muito melhor lá na Câmara Federal, tendo em vista que aqui no estado de Rondônia a gente está mal representado. Infelizmente, a exemplo do que aconteceu na BR-364, um pedágio que a gente paga, que está sangrando a população, que está fazendo com que o poder de compra da população esteja reduzindo, está sendo diluído, está derretendo. Hoje a gente está pagando a maior tarifa, a tarifa mais cara do Brasil e a BR mais letal. Todo santo dia você vê, a carreta tombou, um acidente que agora recentemente morreram 5 pessoas. Anteriormente, na semana, mais uma morte. Ou seja, todo tempo a gente está vendo esse noticiário do que essa BR está fazendo com a população. E o que justifica a gente estar pagando um preço alto por uma obra que não foi entregue? Então, o que justifica foi uma bancada inerte, foi uma bancada que não se posicionou no momento que deveria se posicionar e deixou que isso passasse. A gente tem uma logística muito ruim aqui no estado de Rondônia. Para que a gente tenha competitividade com outras regiões, a gente precisa, no mínimo, ter uma BR em condições de trafegabilidade e um pedágio. Aliás, nem deveríamos ter pedágio, porque a gente já paga por isso. A gente já está pagando o governo federal, a gente paga o imposto de renda, a gente paga aí imposto de importação, a gente paga imposto sobre produtos industrializados, que são valores, que são tributos federais para ter estrada de qualidade. Então, o que está acontecendo é que o governo está tirando a responsabilidade dele, mas não vai deixar de arrecadar, porque a gente vai continuar pagando e a gente vai estar pagando em duplicidade. A gente agora paga tanto o governo federal, como paga uma empresa privada para não ter nada, para ter a BR mais perigosa do Brasil.
Agora são 18h10, só repetindo nosso WhatsApp, 69999819494. Beatriz. Ricardo, você falou agora há pouco de logística, eu queria mudar um pouco de assunto e falar sobre infraestrutura, principalmente urbana. O senhor já apontou o saneamento como um dos grandes problemas aqui de Porto Velho. Quando a gente eleva esse problema a nível estadual, recentemente, inclusive, tivemos uma informação de uma possível concessão em mais de 40 municípios aqui de Rondônia. O que um deputado federal poderia fazer de concreto para mudar essa realidade aqui em Rondônia, uma realidade dura que sempre coloca o nosso estado entre as piores cidades, né, quando falamos, inclusive, a nível de Porto Velho, quando o assunto é saneamento? Beatriz, eu tenho uma preocupação muito grande de não passar para as pessoas, para a população, uma ideia de que o deputado ele pode tudo. Porque tem muita gente que se apresenta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, coisas que não são da atribuição de um deputado federal. Isso é uma mentira. A gente não pode fazer uma campanha, entrar na política com essa intenção de mentir, de ludibriar a população, falando e fazendo promessas de coisas que fogem da tua atuação. A atuação do deputado federal está muito bem definida na Constituição Federal, no artigo 44 e seguintes. O deputado federal ele é representante do povo, diferentemente do senador que ele representa os estados. Então a atribuição principal de um parlamentar federal é o quê? É levar recurso, é fazer a captação de recursos, que pode ser através das emendas. São várias emendas impositivas, emenda de relatoria, emenda de bancada, emenda PIX. São dinheiro do povo, não do parlamentar. É dinheiro do povo que pode ser utilizado, que pode ser destinados para áreas estratégicas, como a saúde, como a educação, como infraestrutura, como você colocou, como a segurança pública, que está um caos. Então, o deputado federal, ele tem que ter uma proximidade muito grande com o governador e trabalhar em parceria, acabar com essa coisa de vaidade, porque vaidade não traz benefício para o povo de Rondônia. Você vê aí, está muito comum agora, está em alta essa guerra ideológica, que fica um querendo saber, não, eu sou mais Bolsonaro do que tu. Parece que, olha, eu fui candidato na prefeitura de Porto Velho e eu não utilizava isso como marca minha, olha, eu sou Bolsonaro. Porque isso para mim não significa nada. Em quem você votou e deixou de votar, não faz você ter capacidade técnica, não faz você ter qualificação para representar a população. Não é o fato de quem você votou que define quem você é. É a sua trajetória, é a sua competência, é a sua qualificação, é a tua história de vida, é o olhar que você tem com as pessoas. Isso sim vai definir se você vai ser um bom representante ou não. Então a gente acaba com esse discurso, essa guerra ideológica que só traz benefício para político. Pode observar, nenhuma guerra ideológica está trazendo benefício para a população. A gente tem uma bancada federal que se intitula 100% de direita. E isso por si só trouxe benefício para Rondônia? Não traz, então isso é uma farsa. Essa farsa que criaram de ideologia não vai trazer benefício. O que vai trazer benefício é alguém que chega lá, independente de quem seja o presidente. Quem é o presidente? Não interessa. Eu, como parlamentar, eu tenho a obrigação de ter proximidade com ele, para que a gente possa fazer a captação de recursos e utilizar nas áreas mais necessitadas que tem o nosso estado. Então, essa é a bandeira, essa é a nossa marca. É defender verdadeiramente o estado de Rondônia e fazer aquilo que é de competência de um deputado federal. Muito bem, são 18h14. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Se você ligou o rádio agora, estamos conversando com o candidato a deputado federal por Rondônia, Ricardo Frota. A gente volta em seguida. Fique ligado. Estamos conversando com o candidato a deputado federal por Rondônia, Ricardo Frota. Beatriz. Candidato, a gente tem recebido alguns candidatos, principalmente a deputado federal, também candidatos ao governo, e a gente não pode deixar de falar de uma das maiores queixas da população em geral e também dos nossos ouvintes. Nós temos um quadro aqui chamado A Bronca é Livre, e quando o assunto é saúde, a situação fica um pouco complicada, chove literalmente de reclamação. Eu queria que o senhor explicasse hoje qual o maior gargalo em Rondônia. Olha, a saúde pública, de fato, aí tá um caos. E não é só na questão da infraestrutura, é dos próprios profissionais. A gente tem aqui mais de 55% das pessoas que se formam, dos médicos que se formam aqui no estado de Rondônia, eles vão embora. Eles vão embora por quê? Pela a precariedade das condições de trabalho, eles vão embora pela baixa remuneração, eles vão embora pelo tratamento que é dispensado pelos próprios governantes. Então, assim, quando você não cuida das pessoas que devem cuidar das pessoas,
realmente você não está fazendo o seu papel. A gente vê uma fila de regulação enorme, pessoas que antes de serem atendidos, muitas vezes acabam morrendo, e procedimentos simples, às vezes é um exame. Você está lá, você está com problema de coluna, aí você vai lá fazer uma ressonância, vai lá pelo SUS, faz o cadastro e não é chamado nunca. Ou seja, o que está acontecendo com a saúde pública? Então é preciso sim, é preciso que canalize recursos. Para isso, a gente precisa ter uma bancada federal forte. Porque os deputados, eles estão ali, eles são a ponte, eles são o elo do governo federal, do governo estadual com o governo estadual. Com o governo federal, estadual com o federal. Ou seja, se eles não fizerem essa ponte, se eles não angariarem recursos do governo federal para poder investir, porque o orçamento público, por mais generoso que seja, triplicou praticamente, do início da gestão do Marcos Rocha para cá, o orçamento público ele triplicou. Só que metade disso é para pagamento de folha. Mais da então, metade. assim, é mais da metade, é para pagamento de folha. Então, o que você faz? Você precisa de uma bancada, você precisa do recurso federal, você precisa, o governo federal, os repasses constitucionais, não é só a FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, ou a FPE, que é Fundo de Participação dos Estados. É muito mais, através das leis complementares, através da discricionariedade. O próprio presidente da República, ele tem esse poder de alocar recurso dependendo da necessidade dos estados. Então, se você tem uma boa relação com o governo federal, não importa quem seja, você vai conseguir trazer benefícios para a população. Você vai melhorar a área da saúde, você vai melhorar a área da educação, a segurança pública. A gente está trabalhando com metade do efetivo que a gente precisa para oferecer segurança para a população. As pessoas vivem num momento de terror aqui no estado de Rondônia. Você mesmo colocando uma cerca elétrica, mesmo colocando um pitbull, mesmo colocando um sistema de segurança, de câmera de segurança, mesmo colocando uma concertina, tudo isso não é o suficiente para a ação criminosa. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado. Isso daí são gargalos importantíssimos. O estado de Rondônia, inclusive, isso vai impactar até em quem vai fazer investimento aqui. Qualquer empresa que pensa em investir no estado de Rondônia, ele vai ver a questão da criminalidade. Peraí, eu vou estar numa região em que a incidência de crime é muito alta, não compensa para mim. Eu vou estar expondo a nossa estrutura, eu vou estar fazendo um investimento milionário e o retorno vai ser pequeno. Então a gente precisa ter esse cuidado. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço para a Gisele Maiolino Furtado, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito. A última vez que eu a vi foi esse ano ainda, lá na FENACOM, um evento que a gente fez, e ela foi prestigiada também naquele momento. E pedir para quem está ouvindo a gente, siga a gente nas redes sociais. Isso é importantíssimo, porque quem não tem esse recurso vultoso que os outros candidatos irão ter, quem tem uma estrutura limitada, quem está pautando a sua campanha em propostas e ideias, e sobretudo em combate à corrupção, que essa é a nossa bandeira, a gente acaba ficando em brutal desvantagem. Então a gente precisa, sim, do apoio da população, que nos sigam nas redes sociais, coloca lá Ricardo Frota, acompanhe o nosso trabalho e aí você vai ter ferramenta, você vai ter elementos para ao final dessa campanha, né, que vai começar agora dia 16, efetivamente, sim. Ao final todo mundo ter base, ter ferramenta suficiente para poder fazer a sua escolha. Muito bem, são 18h24. Vamos dar para conversar mais um pouquinho, Beatriz, ainda? Vamos lá, sim. Vamos falar de agronegócio, algo que é pujante aqui no nosso estado, mas que também ainda precisa de muito auxílio para ser alavancado ainda mais, Ricardo. Eu acho que a maior bandeira que a gente, como um parlamentar federal, tem que defender lá em Brasília é contra esses embargos, é contra essas áreas que são colocadas, áreas, inclusive, que são habitadas, que têm possuidores há mais de 40 anos. Pessoas sendo mandadas embora da sua propriedade porque virou área de preservação do meio ambiente, enfim. Então, acho que isso é um combate. A gente está numa região que a gente tem uma extensão territorial aqui no estado de Rondônia maravilhosa. Porto Velho é a capital com a maior extensão territorial do Brasil. Então, a gente tem muita coisa para produzir. É claro que a prosperidade, a produção, os nossos produtores, eles dependem de uma política séria, eles dependem de trafegabilidade, eles dependem de regularização fundiária nas suas áreas, para que eles possam regularizar, para que eles possam ter linha de crédito, para que eles possam fazer investimento. Então a gente tem um estado pujante, um estado que produz, mas que hoje está tendo grandes dificuldades pela ineficiência da nossa bancada. E pior ainda é que esse pedágio,
ele vai fazer com que muitas empresas corram do estado de Rondônia. Vocês vão ver o impacto que a gente vai sofrer por conta dessa tragédia, porque isso é uma tragédia. Quando a gente começa a pagar algo que a gente não tem, a gente está sangrando a população. Eu falo aqui mesmo, com certeza que vocês fazem compras, vão ao mercado e vocês estão sentindo na pele o que é o seu dinheiro não valer nada. O seu dinheiro, nosso dinheiro está derretendo. Isso tudo por conta da nossa classe política. A gente já tem uma população aqui significativamente, com grande expressão, pobre, e que agora mais ainda vai ficar pobre porque o poder de compra está diminuindo. Então a gente tem que ter seriedade, a gente tem que olhar pelo nosso agro, a gente tem que olhar pelo o potencial econômico que a gente tem no nosso estado, cuidar dessas pessoas que levam o alimento na nossa mesa e mandam também para fora. Então a logística hoje, a gente não vai ter competitividade com outros estados por conta da nossa logística. Geograficamente, a gente está numa posição desvantajosa, porque aqui é tudo longe. Tudo aqui no estado de Rondônia. Então, se a gente não tiver um incentivo fiscal, se a gente não tiver uma logística melhor, se a gente não tiver uma tarifa, né? Porque agora eu tenho que falar de tarifa, porque eu gosto sempre de mencionar que muita gente está defendendo que vai acabar com esse pedágio. Isso é mentira. Então eu falo claramente para todos os nossos ouvintes, qualquer político que falar, que defender que vai acabar com o pedágio, ele está sendo mentiroso e irresponsável e só está falando isso para poder ter ganho político. É mentira. Seguiu todos os trâmites legais. A empresa ganhou. Ela participou, ganhou, assinou o contrato, foi revisado, seguiu todos os trâmites. O que pode acontecer agora, e aí sim, o deputado federal, o senador pode entrar, é a revisão dessa tarifa. Aí sim, a gente pode brigar para diminuir esse valor que está sangrando. E fora isso, evitar que outras tragédias como essa aconteçam, como o Rio Madeira, que estão querendo fazer a mesma coisa. Imagina, se fazem isso também com o Rio Madeira, quanto que a gente não vai estar pagando pelos produtos? Então a gente tem que evitar, como uma bancada federal forte e uma bancada de senadores, a gente tem que evitar que essa tragédia aconteça. Muito bem, 18h28, para encerrar rapidinho, não dá para deixar também de falar desse assunto, que é a questão da segurança pública. Infelizmente, nós estamos há 12 anos que não tem concurso para a Polícia Militar aqui no Estado. Qual a sua ideia, Ricardo Frota, como deputado federal, o que fazer, o que buscar, a quem recorrer? Olha, a gente pode fazer a destinação de emendas de valores para essa finalidade, a bancada pode se reunir, todas imbuídas no mesmo propósito. Olha, vamos injetar dinheiro no estado de Rondônia para que possam fazer concurso público, não é só da Polícia Militar, não. A Polícia Civil, que cumpre também um papel importantíssimo, porque é ela que vai investigar o crime. Quantos criminosos não saem ilesos porque não tem uma investigação, acabam reiteradamente praticando crime? Porque a nossa Polícia Civil está trabalhando com efetivo. Pasmem vocês. Há 20 anos atrás, a gente tinha um efetivo de quase 2.200 policiais civis. Há 20 anos? Há 20 anos atrás. Sabe quantos a gente tem hoje? 1.600. Ou seja, a gente aumentou a população do estado de Rondônia e diminuiu o número de policiais civis. Muitos passaram em outros concursos, foram embora do estado de Rondônia, outros faleceram. Se aposentaram. Enfim, se aposentaram. A gente a gente conseguiu recompor esses profissionais. Então é um absurdo. Eu bato muito nessa tecla. A gente precisa acordar, a gente precisa agir, porque o povo não aguenta mais ser assaltado nas ruas, ter o seu comércio invadido pela ação criminosa. A gente não aguenta mais ver essas organizações criminosas crescendo. O crime organizado está crescendo aqui no estado de Rondônia. Daqui a pouco a polícia sequer vai dar conta aí de combater esses criminosos. Então a gente precisa agir e agir o mais depressa possível. Muito obrigado. Suas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo? Quero agradecer todos vocês. Eu acho que é a segunda vez que eu venho aqui e todas as vezes que eu venho esse tratamento, esse respeito que vocês dispensam com todas as pessoas que vêm aqui. Isso é inerente aqui. Mandar um abraço novamente, reiterar aqui para a Gisele, que é uma pessoa super visionária, uma pessoa que dá espaço para todo mundo. Na campanha passada, eu fiquei sem espaço na TV e aqui foi uma das rádios que me abriram as portas e deixaram eu me apresentar para a população. Então, eu fico muito grato. Isso é defender democracia, é dar espaço para todos de forma igual, tratamento igual, é isso que a gente espera. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos ouviram
Até agora, meu carinho, obrigado, e não deixa de nos seguir nas redes sociais. É só colocar Ricardo Frota. Obrigado a todos, boa noite. A gente volta em seguida, são 18h30. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade.